E aí, um feliz sábado para você, muito bom estar na sua companhia. E olha, melhor ainda é saber que no meio das incertezas dessa vida, nós podemos ter a certeza plena da presença do nosso amigo Jesus conosco. É com essa convicção e com essa alegria que a gente começa agora mais um programa Esperança em Tempo de Crise. E aí, você está bem? Tudo em paz? Tranquilão, como diz um amigo meu, tudo azul com bolinhas brancas? É muito bom ter a sua companhia nessa manhã de sábado. Obrigado porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E onde quer que você esteja aí, pelo Brasil, pelo mundo, acompanhando agora a programação da Novo Tempo, que bênçãos do Senhor se multipliquem cada vez mais na sua vida. E por falar em bênção do Senhor, eu tenho aqui uma bênção, essa revista Evidências. Esse material foi preparado pelo pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, um homem de Deus muito inteligente, extremamente estudioso, e eu não tenho dúvida de que esse aqui é um material muito precioso, é um guia de estudo bíblico. Você terá um conhecimento muito mais profundo, uma compreensão muito mais clara da Santa Bíblia, estudando aqui essa revista Evidências. E é um presente da Novo Tempo para você, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente, tá bom? Você pode pedir pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela, eu não vou mencionar o número, mas você anota aí, tá? Porque como esse número tem mudado muito, mas você fica ligado aí, tá? Anota esse número, manda uma mensagem para a gente dizendo assim, eu quero a revista Evidências. Aí nossa equipe fará contato com você, a gente vai pegar o seu endereço e enviar a revista direto para você, tá bem? Outra opção é você pedir a revista pelo telefone. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Gravou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21, mas você liga para a gente no horário comercial. Esse material estará em sua casa em poucos dias e você vai estudá-lo com oração, com a Bíblia ali ao lado, conferindo os textos bíblicos e você vai ver, o que eu estou lhe dizendo é para valer. A sua compreensão da Bíblia vai se ampliar e, é claro, quanto mais a gente conhece a Deus, mais felizes nós nos tornamos. E eu quero agora orar com você, para em seguida a gente abrir a Santa Bíblia e buscarmos a orientação da Palavra do Senhor. Ore a Deus comigo agora. Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço, fica comigo. Como Tu tens abençoado todos os meus companheiros que têm pregado aqui nesse programa, nesse horário, aos sábados de manhã, ajuda-me também, Senhor, para que Tua palavra seja linda, seja clara e seja alimento nutritivo para fortalecer e abençoar os Teus filhinhos. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou com um texto aqui na minha cabeça que, por sinal, é muito conhecido. Foram palavras proferidas pelo nosso querido mestre, o Senhor Jesus Cristo. Estão aqui no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Se bem que desse texto aqui há muitos irmãos que só sabem de cor uma frase. Mas então eu vou ler o verso todo para vocês. João 16, verso 33, está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Essas palavras, por sinal, foram ditas na noite de quinta-feira, véspera da morte do Senhor Jesus Cristo. Em realidade, Cristo estava se despedindo dos seus discípulos. E nesse contexto, sabendo que poucas horas depois ele seria preso, julgado, condenado, crucificado, Jesus então disse essas palavras, e eu repito, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é maravilhoso, não é? Tem gente, se bem que tem gente que
desse texto só sabe uma frase, como eu disse. E a frase é essa aqui: no mundo passais por aflições, ou no mundo tereis aflições. É que as aflições do mundo são tão certas, tão frequentes, tão constantes, que é impossível não percebê-las, não sofrê-las, não senti-las. Mas olha bem o que Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, no mundo vocês têm aflições, mas Jesus disse assim: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia é muito clara. Jesus está dizendo assim: do jeito que eu venci as aflições do mundo, vocês também vão vencê-las, se vocês tiverem a minha paz. Por isso não se desanimem, a paz para você, a paz do céu que supera as aflições da terra, do mundo. Não se desanimem, tenham bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Como que dizendo assim: a minha vitória será a vitória de vocês sobre o mundo, se a minha paz estiver no coração de vocês. Glória a Deus por isso, tenha essa certeza. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando agora. Eu sei que esse tem sido um ano muito difícil para todas as pessoas, por conta, sobretudo, dessa pandemia, dessa doença que se alastrou pelo mundo. Milhares e milhares de pessoas já morreram em nosso país e em toda a extensão da terra. Isso tem trazido muita angústia, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, mas no meio das aflições do mundo, Jesus nessa hora está dizendo assim para você: ei, tenha bom ânimo, não se desanime, a minha paz no seu coração lhe dará a vitória sobre as aflições do mundo. E eu quero agora partir para um texto que, por sinal, é o texto aqui central da mensagem, que são palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Se você tem aí sua Bíblia, está acompanhando a leitura do texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, vou ler os versos 8 e 9. Estas palavras, inclusive de Paulo, elas mostram a fragilidade humana diante das aflições da vida, mas ao mesmo tempo Paulo procura nos mostrar o poder de Deus, a excelência do poder, da grandeza de Deus em sustentar os seus filhos com sua paz no meio das aflições da vida. Nesse texto aqui, Paulo faz, assim, 4 contrastes, são 4 pares de contrastes, mostrando, por um lado, como eu disse, a fragilidade humana, a fraqueza humana, mas, por outro lado, a força de Deus que nos puxa, que nos ergue para cima. Eu disse, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, está escrito assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Estamos sujeitos a tudo isso, diz Paulo, mas em meio a todo esse sofrimento, a mão de Deus nos sustenta, nos ergue, nos puxa para cima. Por isso que ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sim, atribulados. Tribulação tem a ver com sofrimento, com dificuldade, com tristeza, com as durezas da vida. Nós, filhos de Deus, mesmo aqueles que servem ao Senhor, que são sinceros em andar no caminho do Senhor, nós estamos sujeitos às tristezas e sofrimentos da vida, como todas as outras pessoas. Afinal de contas, a gente vive num mundo de pecado, e o pecado separa a humanidade de Deus, e por conta disso há tanto sofrimento. Mas Paulo diz assim: em tudo atribulados, porém não angustiados, não esmagados pela angústia. Alguém disse que o sofrimento é inevitável, mas a desgraça é opcional. Por que que nós cristãos em tudo somos atribulados, porém não angustiados? Sabe por quê? Porque no meio das tribulações da vida, a gente sabe que de alguma maneira Deus está agindo para o nosso bem. Lá em Atos capítulo 14, verso 22, Paulo diz assim: importa-nos em meio a muitas tribulações entrar no reino de Deus. Você compreende? Muitas vezes Deus usa as tribulações da vida para nosso crescimento, nosso amadurecimento, nosso fortalecimento espiritual, a fim de que um dia a gente alcance o reino de Deus. E eu posso citar para você aqui mesmo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 17. Olha o que está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele acrescenta e diz assim, acima de toda comparação. Há um eterno peso de glória reservado por Deus para os seus filhinhos. É por isso que no meio das angústias, das perseguições, dos sofrimentos, das durezas da vida, no meio de todas as lutas pelas quais nós passamos, nós não nos desanimamos, não nos abatemos, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco e Ele está nos conduzindo para esse eterno peso de glória. A gente não se ilude, no presente, o sofrimento, a tribulação, mas no futuro, a glória, a vitória. E olha aqui uma coisa, quando cristãos têm seus olhos voltados para a glória, para o eterno peso de glória reservado por Deus para os seus filhinhos, então as tribulações do presente, elas se tornam leves e passageiras. Porque o que a gente está vivendo hoje aqui, por pior que seja, não pode se comparar com a grandeza, com a beleza, com a riqueza daquilo que nós vamos viver. E a gente sabe que todas estas situações, como diz Paulo, produzem para nós um eterno peso de glória. Mas voltando ao texto aqui de 2 Coríntios 4, no verso 8, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E agora veja, perplexos, porém não desanimados. Por que perplexos? Ora, quem não fica perplexo, pasmado, impressionado, diante de tudo o que acontece nesse mundo horrível e complicado no qual nós temos vivido, como a gente não fica perplexo? Por exemplo, diante de tanta incredulidade, vendo que muitas pessoas estão com o coração completamente fechado para Deus, se tornaram pessoas totalmente céticas, incrédulas. Elas desprezam completamente o Senhor, a sua palavra, os seus caminhos. Como a gente não ficar perplexo diante de seres humanos com um coração tão endurecido e tão fechado para Deus? Como que a gente não fica perplexo diante de tanta, por exemplo, maldade, tanta injustiça, tanta violência, tanta corrupção? Vocês estão vendo aí nos noticiários quantas pessoas estão sendo presas, sendo processadas, sendo acusadas de desvio de dinheiro público. A gente fala desvio, é uma forma assim mais suave, mais branda de falar, um eufemismo, não é? Mas, na verdade, estão sendo acusadas de roubarem dinheiro público destinado à área de saúde para combater a pandemia do coronavírus. Que coisa, hein? Dinheiro do governo destinado à compra, por exemplo, de aparelhos, de respiradores, compras superfaturadas, boa parte do dinheiro desviado, roubado, esse dinheiro que deveria ser usado para comprar aparelhos que ajudam a pessoa a sobreviver diante da doença. Mas quantos governantes aí, líderes, pessoas públicas, políticos, tem a coragem de desviar, de roubar esse dinheiro? Que coisa triste. Como que a gente não fica perplexo diante de toda essa corrupção, violência, injustiça, maldade que há no mundo? E outra coisa, como que não ficamos perplexos diante dos pecados da humanidade? Homens e mulheres que hoje estão se orgulhando dos seus pecados, antes se envergonhavam, agora se orgulham. Aquilo que é certo, o mundo apresenta como errado. E aquilo que é errado tornou-se certo. Os valores estão invertidos, tudo virado de cabeça para baixo. Por isso que Paulo diz que diante de tudo isso nós nos sentimos perplexos, mas ele diz assim, não desanimados, não desesperados. Por que perplexos, mas não desanimados? Ora, é que nós, os filhos de Deus, conhecemos toda a história. Através da Bíblia, a palavra de Deus, nós temos uma visão ampla da realidade. Nós, filhos de Deus, temos uma cosmovisão bíblica, a nossa visão do mundo, da vida, da existência, do universo, está baseada na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos dá uma compreensão clara
da realidade na qual nós vivemos. Através da Santa Bíblia, nós entendemos que estamos todos inseridos num grande conflito, um conflito cósmico entre o bem e o mal. A gente conhece a história e nós, através da Bíblia, também conhecemos a nossa história. Nós sabemos de onde nós viemos, das mãos do Supremo Criador. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós sabemos por que vivemos essa realidade presente. Houve uma descontinuidade da relação do homem com Deus em função da rebeldia, da desobediência, do pecado. Por isso estamos colhendo as consequências e vivendo essa dura realidade. Mas nós, filhos de Deus, também sabemos para onde nós vamos. Porque Jesus Cristo veio a este mundo, deu sua vida por nós, ressuscitou em glória, está intercedendo no santuário celestial e Ele virá para buscar a sua igreja. Você compreende? Nós, os filhos de Deus, ainda que perplexos, não ficamos desanimados, não ficamos desesperados, sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos, pela graça e pela bondade do nosso maravilhoso Deus. Oh, Deus seja louvado por tudo isso. Sabemos que o conflito existe, mas esse conflito vai chegar ao fim. E acredite, o fim do conflito significa o fim da realidade presente, porém o início de uma nova realidade, de um novo tempo, de uma nova era. Essa sim será uma nova era para os filhos de Deus. É por isso que nós, mesmo perplexos, não ficamos desesperados, nós não ficamos desanimados. Os filhos de Deus, todos nós, filhos de Deus, nós temos esperança. Depois dessa noite escura e longa, virá uma manhã linda e eterna para aqueles que confiam no Senhor. Você se lembra do Salmo 30, verso 5? Lá está escrito assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Perplexos, mas não desanimados, porque nós sabemos que é uma linda manhã preparada por Deus para os seus filhinhos, e um dia nós vamos viver essa doce realidade. Por tudo seja glorificado o nome do Senhor. E ainda voltando aqui ao texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, agora no verso 9, Paulo diz assim: perseguidos, porém não desamparados. Ou sim, os filhos de Deus não vivem iludidos nesse mundo, sabendo que estamos num contexto de conflito, de guerra. Então é natural que, se há guerra, existem inimigos, inimigos visíveis e invisíveis. Se existem inimigos, também há perseguição. Mas Paulo diz assim: perseguidos, porém não desamparados ou não abandonados. E por que nós não estamos desamparados? Ora, foi o próprio Mestre quem disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. São as últimas palavras ditas por Cristo, registradas no Evangelho de Mateus. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Eu não sei se você tem passado algum tipo de perseguição, tem vivido alguma situação assim, de ser perseguido por causa do Evangelho. Talvez essa perseguição nem se manifeste assim em forma de agressão verbal ou física, mas talvez você seja ignorado por causa do Evangelho, você seja zombado por causa do Evangelho, seja ridicularizado por causa do Evangelho, seja dentro de sua casa, seja no seu ambiente de estudos, seja no seu ambiente de trabalho, em sua vizinhança, seja onde for. Talvez você tenha sofrido algum tipo de perseguição, mas lembre-se disso, ainda que perseguidos, mas não desamparados, não abandonados, porque o nosso Senhor está conosco. Salmo 23, lembra das palavras de Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. É por isso que a gente não tem medo. Quer mais uma de Davi? Salmo 60, verso 12. Davi diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Isto é, em Deus nós vamos alcançar o inalcançável, nós vamos realizar o impossível. Em Deus nós faremos coisas extraordinárias
impensáveis, inimagináveis, porque o nosso Deus, diz Davi, Ele calca aos pés os nossos adversários, ou seja, Deus derruba, Deus vence, Deus supera, Deus humilha os nossos adversários. Oh, sim, perseguidos no grande conflito entre o bem e o mal, porém não desamparados, não abandonados, porque o nosso Senhor está conosco. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é Romanos 8, verso 28. Veja, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não significa que todas as coisas sejam boas, mas todas cooperarão para o bem dos que amam a Deus, daqueles que Ele chamou para realizar na vida deles o seu propósito, que é nos dar a salvação eterna. Significa que mesmo as perseguições da vida, elas são permitidas por Deus para nos aproximarem do Senhor, para ajudarem a nós, filhos de Deus, a desenvolvermos maturidade cristã, maturidade espiritual. As perseguições cooperam para aprofundarem a nossa experiência com Deus. Por tudo isso, seja glorificado o nome do Senhor. E a última frase do texto que eu li, Paulo diz assim: abatidos, porém não destruídos. Interessante que essa expressão abatidos, lá no original, no grego, sugere um homem, um indivíduo, que está num combate assim com alguém, e ele é derrubado, ele é jogado ao chão, abatido, derrubado. Paulo diz assim: abatidos, porém não destruídos. E por que não destruídos? Porque mesmo que nas durezas, lutas e dificuldades dessa vida, nós caiamos, nós sejamos jogados ao chão. Em outras palavras, mesmo que a gente desça à sepultura, os filhos de Deus não estão destruídos, porque a morte não é o fim. Para aqueles que confiam no Senhor, que andam com o Senhor, que amam o Senhor. Aqui mesmo, olha, 2 Coríntios capítulo 4, agora no verso 14, Paulo diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está dizendo assim: olha, pode acontecer o que for, inclusive a morte, não tem problema não. Claro que a gente não vai desejar a morte, mas nós, filhos de Deus, não precisamos temê-la, porque Paulo diz assim: o mesmo que ressuscitou Jesus, Ele vai nos ressuscitar. Sim, lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Isto é a palavra do Senhor. Vou repetir, disse Jesus, todo o que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, a morte pode nos atingir, lógico. Quantos milhões e milhões de filhos de Deus já morreram em toda a história? Mas aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. A morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula, é uma pausa. Porque Deus tem a ressurreição preparada para os seus filhos, e esse momento da ressurreição, sem dúvida alguma, será grandioso, será glorioso. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus serão ressuscitados com um corpo perfeito, imortal, eterno e glorificado. E a partir daí nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor. Por isso Paulo diz, abatidos, porém não destruídos. Eu gosto muito das palavras de Jó, que estão lá no seu livro, capítulo 19, verso 25, quando Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando disse essas palavras, Jó estava sofrendo muito, Jó estava angustiado, a morte parecia iminente, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ainda que eu morra, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Aí Jó segue dizendo assim, e depois de revestido esse meu corpo da minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o contemplarão e não outros, de saudade de Jó desfalece o meu coração. Oh, meu amigo, minha amiga, creia nisso, isso é palavra do Senhor.
Ainda que muitas vezes os filhos de Deus sejam abatidos, eles não estão destruídos. Quando você notar um filho de Deus num caixão, sendo velado, sendo sepultado, não se esqueça, a história não acabou. Aliás, a história de ninguém acaba num caixão, na sepultura. A palavra de Deus diz que um dia todos os mortos voltarão à vida. A diferença é que aqueles que viveram e morreram com Cristo, eles ressuscitarão na primeira ressurreição, que é a ressurreição para a salvação, para a vida eterna. Os outros ressuscitarão numa segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo ou da condenação eterna. Mas a história de ninguém acaba num caixão. A morte, acredite, não é o fim, é apenas uma interrupção temporária da vida, até que nosso Senhor venha para buscar os seus filhinhos. Um dia, meu amigo, minha amiga, acredite, o conflito entre o bem e o mal vai acabar. Oh, sim, vai acabar. E nós voltaremos para casa. Nós voltaremos para Deus e seremos completamente reconectados ao nosso Senhor. Por isso é que nós teremos vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. O Senhor virá em glória para buscar os seus filhinhos. O bem vai vencer o mal, creia nisso. A alegria vai vencer a tristeza. Os sorrisos vão vencer as lágrimas. A saúde vai vencer a doença. A vida vai vencer a morte. Por isso que Jesus diz assim para você e para mim nessa hora: tende bom ânimo. Vocês estão no meio das aflições do mundo, das dificuldades, dos problemas, das durezas, tristezas do mundo. Não é porque vocês são meus filhos que vocês estão imunes de tudo isso. Não é porque vocês me amam e me servem que vocês não vão passar por dificuldades. No mundo, disse Cristo, vocês terão aflições, vocês viverão as aflições do mundo, mas eu concedo a vocês a minha paz, e com a minha paz, disse Jesus, vocês vão vencer o mundo. Por isso, tenham bom ânimo, permaneçam firmes, animados, esperançosos. Que Deus abençoe você. Como gosto sempre de citar no programa A Voz da Profecia, Hebreus capítulo 10, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Deus lhe abençoe, que o Senhor, por meio da sua palavra, continue abençoando sua vida, guiando seus passos, até que a nossa vitória seja completa no Senhor. Eu fico sonhando com o dia quando tudo isso vai se tornar realidade. O dia quando a gente vai olhar para trás e nós vamos glorificar a Deus porque o conflito acabou, porque o Senhor veio para enxugar as nossas lágrimas, para reescrever a nossa história, para nos dar um novo propósito e um novo sentido na vida. Oh, como vai ser lindo quando esse dia chegar. Tomara que o Espírito Santo continue atuando na sua vida e por meio da palavra de Deus, você permaneça firme na fé. Você não se desanime, você não se deixe vencer pelo mundo, mas vença o mundo com a paz do céu. Deus lhe abençoe, vamos orar. Pai querido e glorioso Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de compartilhar mais uma vez Tua palavra, e agora eu te peço, abraça todos os Teus filhinhos que estão orando comigo, Senhor. Que a paz do céu esteja em nosso coração e que assim nós vençamos as aflições do mundo, na bendita esperança de que aquele que vem virá. Nós oramos em nome de Jesus.